Começar um novo negócio no meio da crise. Essa ideia parece absurda. Parece que as grandes crises econômicas são momentos que demandam ajuste de custos, redução do quadro de funcionários e, fundamentalmente, jogar na defesa. No vídeo de hoje eu vou te mostrar que grandes empresas e grandes inovações surgiram exatamente nos piores momentos da economia. E o primeiro exemplo é a General Motors. Se você não sabia, ela surge em 1908. E qual que era o contexto? Em 1906 acontece o terrível terremoto na cidade de São Francisco, o pânico generalizado derruba a economia americana e isso leva à quebra de duas empresas fundamentais de corretagem. Em 1907 a economia estava arrasada e nesse momento dois empreendedores que já eram donos da marca Buick criam a General Motors. Os negócios se expandem e isso resulta na criação de três outras importantes marcas: Cadillac, Oldsmobile e Chevrolet. Bom, a segunda empresa é a HP, icônica empresa de tecnologia. Ela foi criada entre 37 e 38, num momento em que a economia americana ainda se recuperava do baque de 29 e entrava num outro momento muito complicado. Em apenas um ano, o PIB caiu 10%, desemprego passou da faixa de 20% e vale lembrar que nós estamos falando aqui da iminência da Segunda Guerra Mundial. Foi nesse momento que os dois jovens se unem numa garagem em Palo Alto, na Califórnia. Aliás, essa garagem é hoje considerado o berço do Vale do Silício, e fecham o seu primeiro contrato para fornecer tecnologia para ninguém menos do que o Walt Disney. O resto é história, mais uma empresa criada num momento de muita dificuldade. A próxima empresa é o Burger King, que inicialmente foi registrado como Insta Burger King. Como você pode imaginar, nada tem a ver com o Instagram, mas era para dar uma noção de que o sanduíche ficava pronto muito rapidamente. A empresa foi criada em 53, depois da recessão da Guerra da Coreia e também porque o governo americano estava mudando a sua estratégia de gastos e isso não deu muito certo num primeiro momento. O primeiro restaurante foi aberto em Jacksonville, na Flórida, e como você sabe, hoje o Burger King está presente em incontáveis países no mundo e é um super sucesso. Sem falar na crise de 57, nesse ano foi criado o Hyatt, essa rede de hotéis que atualmente tem 913 unidades mundo afora. A oportunidade identificada? Um motel que estava barato e à venda do lado do aeroporto de Los Angeles. A partir daí o negócio deu super certo e se tornou essa cadeia que está presente no mundo todo. Entre 73 e 75, embargo do petróleo, essa crise de abastecimento, uma crise política. Nesse momento nós vimos aquelas cenas das pessoas empurrando seus carros gigantes e beberrões em direção aos postos de gasolina na esperança de que eles conseguiriam abastecer. Em 73 nasce uma empresa chamada Microsoft, criada pelo Bill Gates e pelo Paul Allen. Em 87, Bill Gates se torna o mais jovem bilionário da história aos 31 anos. E a Microsoft continua entre as empresas mais valiosas do mundo. 1980, inflação fora de controle nos Estados Unidos, chegando à marca de 22% ao ano. Pois é, você achou que isso acontecia só no Brasil. E aí o Fed, o Banco Central americano, teve que elevar drasticamente as suas taxas de juros para tentar controlar o cenário. E isso leva, inevitavelmente, a uma recessão. Nesse momento, o Ted Turner tem a ideia de criar um canal de notícias 24 horas. E aí surge a CNN. E outra empresa que foi criada também nessa mesma crise, eu estou falando aqui de 81 e 82, é a Electronic Arts, a EA, aquela empresa criadora de séries tão famosas de jogos, de esporte, de corrida e de tantos outros gêneros. A Electronic Arts hoje está simplesmente num dos mercados que mais cresce no mundo e ela foi uma incrível pioneira no começo dos anos 80. Virada do milênio de 99 para 2000, estouro da bolha .com, ninguém mais acreditava em empresa de tecnologia, era aquela história dos bits versus bricks, mas esse não era o caso para o Ben Chestnut. Ele foi o criador do MailChimp, criado justamente em 2001, na contramão da Nasdaq, das empresas de tecnologia que estavam em baixa nesse momento. O MailChimp hoje é uma das ferramentas mais conhecidas no mundo para você poder fazer envio em massa de e-mails. E a última grande crise que nós vivemos antes de 2020 foi em 2008, e aqui o cardápio é farto e variado. Em
Em 2008 nós temos a criação de Bitcoin como tecnologia, nós temos o surgimento da Tesla. Foi nesse momento que o Elon Musk pegou um chassi de Lotus e adaptou para lançar o seu primeiro carro elétrico. Nós temos a criação do Uber, logo depois criação do Airbnb. Então no intervalo entre 2008 e 2009 nós temos Pinterest, Waze, criação do WhatsApp, Instagram em 2010, enfim, uma infinidade de empresas. E por que isso acontece? Basicamente por dois fatores essenciais. O contexto muda drasticamente, então nós temos grandes players que desaparecem e grandes oportunidades que surgem. As crises trazem mudanças comportamentais fundamentais por parte dos consumidores. Num momento de pujança, ninguém provavelmente toparia dormir na casa de um estranho. Agora, no momento de crise, para poder economizar, você tem o surgimento de uma oportunidade como o Airbnb, porque poupar se torna mais importante do que ficar num hotel de luxo. O mesmo aconteceu com o Uber. Que tal economizar e não pegar um táxi e poder ir por um aplicativo que, aliás, é muito mais conveniente? 2008 marca uma grande confluência, a chegada de tecnologias móveis. Vale lembrar que o iPhone tinha sido lançado em 2007, nós temos a chegada das redes de alta velocidade 3G e logo depois 4G nas cidades. Então 2008 foi essa grande tempestade perfeita. Recessão econômica, muita chegada de tecnologia e a mudança de hábitos, causada fundamentalmente por causa da recessão. E nos últimos 12 anos nós ficamos nos debruçando basicamente em cima destes casos de inovação. Esse vídeo é um grande alerta para mostrar que 2020 pode ser um grande ano com muitas oportunidades. E por que empresas de sucesso também são criadas nesse momento? Porque tudo fica mais barato. Então é nessa hora que você vai conseguir escritórios mais baratos, mais gente talentosa disponível no mercado, dinheiro disponível para poder ser conquistado por parte de alguns investidores que justamente sabem desses movimentos cíclicos da economia e estão tentando identificar melhores oportunidades. Ou seja, 2020 está longe de ser um ano perdido. Pode ser um ano que vai criar, que vai forjar essa próxima leva de grandes empreendedores e grandes empresas.